cuidar dos assuntos familiares, certo? Uma pessoa morta é uma pessoa morta. Não terá mais nenhuma intenção. Mas o testamento vital da pessoa em nossas memórias não podemos ignorar. Ele finalmente se livrou de suas memórias passadas e perguntou: Você me pediu um favor, certo? Segundos depois, com uma cara séria. Eu recusei. Por outro lado, no lago quando Won Chuchu sabia de tudo. Ele não pôde deixar de jogar a pedra no lago. E gritou que não importava. Há uma mulher bonita como você. Mas você não se importa. Isso soa razoável. Lula respondeu que eu só me importo se meu artes melhoram ou não. Ela ouviu e disse, em desespero, Deus. Ao ponto em que ela só se preocupa com artes marciais. Casamento parece impossível. Lula se perguntou por que ela era tão teimosa sobre um casamento sem emoção. Isso é o suficiente. Não precisa ser limitado pelo casamento. Tong balançou a cabeça para explicar que é apenas uma fachada. Mas, se você sabe que tipo de lugar a família Tong, seu pensamento vai mudar. As regras da família Tong são extremamente rígidas. Como uma mulher nascida aqui, eu só tenho um caminho para escolher. Isso significa se casar de acordo com os desejos da família. O que estou fazendo agora é como uma resistência mínima a isso. Se eu tiver que ser forçado a me casar de qualquer maneira, pelo menos quero escolher com quem me casar. Um lugar onde o clã também ficaria satisfeito. Há alguma outra maneira de ela balançar a cabeça. Não há outra maneira. Esta é uma família Tong em Sichuan. Mulheres da família Tong não podem aprender artes marciais. Nem podem viver como artistas marciais. Da família Tong. Eles são apenas pessoas tímidas. Especialmente se ela é filha do dono da casa. Mas que ainda agora estou gostando do meu status. Como filha do dono da casa. O pensamento de viver a vida de outra pessoa faz meu coração se sentir ainda mais aliviado. Mas apenas Lulatwitch olhou atentamente para Tutu. Ela de repente disse que ainda há uma maneira. O caminho está sempre lá. Nós simplesmente não pensamos em tomá-lo. Heng Jiao franziu a testa. Disse com raiva. Você pode parar de falar. Como se você soubesse tudo, eu não preciso de conforto temporário agora. A atmosfera ficou quieta. Lulitui olhou para aquela pedra. O sapo lutou para subir. Ela falou, quebrando essa atmosfera com a afirmação. Vou abri-lo. Vou abrir esse caminho. Duang Chuchu olhou para ela com surpresa. Ela perguntou por que você quer me ajudar. Ela respondeu porque eu também costumava ser assim. Então, um dia, nosso caminho apareceu, de repente, diante de nós, nosso próprio caminho.
Lula duas havia fechado os olhos e lembrou-se da imagem de seu pai, estendendo a mão em direção a ela. E agora ela faz a mesma coisa com o trato urinário. Pelo menos agora não temos que procurar mais em todos os lugares. Não há diferença alguma. Mas, pelo menos, você pode fazer outra escolha. O trato urinário é silencioso, olhando para Lula em suas mãos, calejado de segurar uma espada. Ele pensou que outra escolha. A pessoa que você nunca pensou no meu próprio caminho diferente. Ela lentamente soltou a mão, que estava segurando seu travesseiro. Reflita sobre si mesmo. Então ele levantou e colocou nas mãos de Lula Toyati, perguntando se era verdade. Voltando para o quarto do proprietário, Tong Min ainda estava determinado a recusar o pedido. Wan Kwanok ficou surpreso no início. Mas depois aceitou. Eu entendo que isso é algo que não pode ser forçado. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, ele interrompeu em vez disso. Eu vou te dar um presente estrela. Ele pensou consigo mesmo que não é um presente que eu dei. Eu sou apenas o único entregando. Isso vai durar muito tempo. Um presente do Venerável das Trevas, o ancião real da família Tong para Tong Zenhua, vigarista. Aconselhou então, a competição de artes marciais deve ocorrer como planejado amanhã. E não importa o que eu faça naquele dia. Por favor, não interfira. O patriarca Long ficou confuso. O que você está planejando fazer? Ele se levantou para tranquilizá-lo. É simples. Isso é o que eu faço de melhor. O céu hoje está extremamente azul. Na sala de jantar, Chama Yang estava sentado varrendo a mesa de jantar. Não sei quantos pratos comi, mas os pratos na mesa rapidamente acabaram e os pratos empilhados. Big Sean olhou para ele com desconfiança e perguntou: Ei, acabei de acordar e tenho que comer tudo isso. Ele respondeu: Sim, sim. Então eu tenho que comer direito. Há uma fada possuída em você. Agora, garoto, você ainda tem que lutar esta tarde. Eu não sei por que você pretende fazer seu corpo tão pesado, mas ainda ser capaz de lutar. Você ainda coloca na boca, mastigando e acalmando. Está tudo bem. Está tudo bem. A porta se abriu de repente. O homem trouxe outra bandeja de comida e anunciou que o próximo prato seria servido imediatamente. Chama Yang exclamou que finalmente chegou. O palácio Taki está vindo de novo. Você precisa de uma taça de vinho refrescante. Então, primeiro você deve umedeclo com um pouco de vinho. Muito legal. Quando o sabor do vinho começa a subir, naquela hora, Chama Yang pegou um pedaço do novo prato e colocou na boca. Seus olhos de repente se arregalaram. Minhas bochechas mastigaram a comida até incharem. Uma exclamação. Como poderia haver uma combinação tão divina? Foi realmente
Perfeito. Big Sean olhou para sua comida deliciosa e ficou cético. É tão delicioso. Ele também pegou seus pauzinhos e disse a si mesmo: Deixe-me tentar uma mordida. Quando ele estava prestes a cutucar o prato, Chama Yang de repente o afastou. Ele olhou tio, tocou minha comida quão rude. Este é um prato preparado pela família Tong. Só pra mim, tio. Por favor, tente outro prato. Grande Show, com raiva, cerrou os dentes. Essa pessoa é realmente louca. Esta seita está realmente operando em tal caos. Está realmente indo contra a ordem. Comer do seu tio, como eu disse, você já comeu tudo? Enquanto discutiam o homem que trouxe a comida. Calmamente, baixou a cabeça e recuou. Ele fechou a porta com cuidado. Depois de sair da sala sem som, ele observou cuidadosamente seus arredores uma última vez. Afaste-se de lá por um tempo. Chegando à ponte de seu bolso, o homem tirou 2 pequenos vasos amarrados. E depois jogá-lo no lago. Quando os vi afundar na água, ele saiu completamente. Naquela tarde estava ensolarado. As artes marciais, arena, atraiu uma grande multidão de espectadores. Todos estavam falando uns com os outros. Duang Hawk e Oa Santão Long foram Duang Hawk. Desse calibre. Do que você está falando, senhor? One Hawk é o artista marcial mais entre os filhos forte da família Wan. Mas, recentemente, houve que o mestre da família foi derrotado por Oa Filho, bronzeado longo. Isso porque o dono da casa foi tolerante. Poderia ser que você usou um movimento em uma pequena torre da montanha assassino, Oa. Em um guindaste de tanque lateral, a pessoa que eles mencionaram ouviu tudo. Ele respirou fundo e depois soltou um suspiro. Mãos apertadas com força. Parece bastante estressante. O velho em perigo falou. Para tranquilizá-lo, não havia necessidade de se preocupar. Patriarca. O velho lembrou-se isso é bem-sucedido. Você vai se sentar no pequeno assento do mestre. E o chefe da família será naturalmente seu. Você está confiante de que ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então, respondeu, pouco venerável, nunca negligenciou o treinamento, mas seu oponente é bronzeado, longo, Ryu faz a pessoa de estágio final mais forte do mundo. Honestamente, pouco venerável é improvável que seja capaz de vencer. O velho bufou friamente. Covarde. Você tem medo de uma criança 10 anos mais nova que você. Não precisa se preocupar, vou deixar meu próprio neto morrer. Lavar tão não será como uma galinha que bebeu remédio. Tão fraco que se ele só precisa esperar um pouco, ele será aquele que pode derrotá-lo. Como você sabe disso? Mas a escola estava prestes a dizer algo.
Tong perigo, enfatizou que ele não poderia ter permissão para sobreviver. Não o deixe ter nenhuma saída. Duang-Hok sorriu perigosamente e assentiu. Eu entendi o que meu pai quis dizer. Não se Vou torná-lo incapaz de abrir a boca para sempre. O velho enrolou os lábios em um sorriso satisfeito. O céu era doce. O céu era venenoso. Esse tipo de veneno, originalmente dividido em duas partes: veneno e líquido. Se apenas um for usado, não terá efeito. Mas quando esses dois ingredientes combinam no estômago, eles se tornarão venenosos. A pessoa venenosa ficará atordoada e incapaz de realizar atos meritórios. Não importa o quão poderoso seja, nesta condição, ou a Santanlon não poderá competir com Tom. Guindaste. Mesmo que eu esteja do lado do Oasan, o proprietário sentado na fila do Oasan é inaceitável. A família Tong não pode confiar o futuro a esse tipo de pessoa. O Helder Tong lembrou. Não podemos, Dixa-los, ter a vantagem. Vá em frente sim, pai. Ele ouviu e lentamente pisou no ringue de artes marciais. Enquanto você caminha, tranquilize-se, não tenha medo. A cadeira do jovem mestre é sua. Quando chegamos lá, Long-Hawk gritou alto e declarou guerra. Oa Santanlon, sai hoje. Eu vou provar que a escola de arte de Duang fica na Oa San. A multidão ao redor aplaudiu que cavalheiro verdadeiramente notável. Chan Mayang, sentado na cadeira, de repente, acenou com a mão e chamou todos. Vem aqui, rapidamente. Então 5 pessoas se reuniram para discutir. Jogu ficou realmente surpreso. Poderia ser assim. Ele disse, ok. Grande Show estava preocupado. Mas eu não sei o que mais ele disse a eles mais tarde. Todas as 5 pessoas concordaram. Alguém pisou no campo. Um bando de curiosos tentaram inclinar a cabeça. Para o mar. O Asantanlon estava avançando. Essa pessoa é o Asantanlon. Verdadeiramente, uma aura extraordinária. Mas o Asantanlon não foi até que eles chegaram ao topo, que a linha do guindaste franziu a testa em confusão. Ele questionou o que é esse jogo. Eu disse claramente que lutarei contra Oa Santanlon. Quem é você para entrar no ringue? Ele olhou direto para ele e se apresentou. Eu sou Lula, para ele, de Oa Filho. O espaço de repente ficou estranhamente silencioso. Depois de um tempo, Jong-Hok falou, quebrando a atmosfera e perguntando. Você não entende o que eu disse. Eu perguntei onde Oa Santanlon está. Abaixo do pátio. Chan Mayang levantou a mão e disse que está bem aqui. Quando ele viu que ele gritou,
ou a bronzeado longo de acordo com os regulamentos. Você deve lutar comigo bem. Aqui tá a coisa. Vamos simplificar as coisas um pouco. Ele gritou algo simples. Ele se sentou dando tapinhas em sua barriga protuberante e explicando. Comi demais esta manhã e agora estou inchado. Juang, é comida. É tão deliciosa. Eu como demais e meu estômago está cheio. Depois de digerir essas 4 palavras, ele não pôde deixar de perguntar com raiva ao Ason. Você não sente vergonha. Vergonha o que você está dizendo? Quem é o sem vergonha? O que você diz? Chang'an se levantou e perguntou arrogantemente. Você está planejando lutar comigo? Com base em quais qualificações eu sou Oa Santanlong? Long Crane ficou pálido. Então ele bateu os pés e gritou alto. Você acabou de mostrar sua reputação. Você é um artista marcial sem vergonha. Ele se opôs de que bobagem você está falando. Sem vergonha. Certamente vocês estão felizes por serem considerados igual a uma pequena família. É isso. Você acha que eu tenho esse título só por causa de alguns jogos de azar? Eu tive que deslizar até o osso para forjar minha espada para vencê-la. E você, o anel. Uma pessoa desconhecida se atreve a me desafiar. Pare com isso. Pare de tirar sarro de mim. Você não está qualificado. Não tem sonhos falsos para desafiar. Você precisa ter qualificações suficientes. Uma pessoa desconhecida que nunca ouviu falar de mim ousa me desafiar. Mas não se preocupe, sou bastante generoso. Se você ganhar contra meu tio, eu vou lutar com você. Mas na verdade eu sou preguiçoso. Se você ganhar, apenas considere que eu perdi, e daí? Longhawk foi mencionado em apuros com raiva. Você me disse para lutar com uma mulher, um príncipe como eu. Aqueles que não conhecem a vergonha, seus olhos nevados ficam afiados. Naquele momento ela desapareceu de repente, como o vento. Então, de repente passou por ele e cortou uma linha. A manga da camisa de Longhawk foi então rasgada. Sua voz estava fria se ela terminasse de falar. Então, vamos lutar. Vamos lutar. Naquele momento, ele ficou surpreso. Lula Tweet repetiu, em voz baixa, falando demais. Duang Hawk ficou atordoado. Ele nunca pensou que a mulher se tornaria sua oponente. Você me despreza. No entanto, depois da última vez, ele rapidamente saltou para trás. Fique longe de onde ela está. Ele gritou, alto dono da casa. Você realmente aceita isso? A batida de Wong Quan parecia clara. Pensando nisso, ele deve ter pensado. Depois de ele não é alguém que vai lutar uma batalha perdida. Ele tomou a decisão sem problemas. Juron Hawk ficou assustado e surpreso. Eu até tenho que perguntar de novo se ela perde.
Você realmente vai me dar a posição de pequena família. Cabeça. Isso mesmo. Ele não pôde deixar de ficar atordoado. Então, desajeitadamente voltou para olhar para a estrada perigosa. O velho cerrou os dentes e amaldiçoou silenciosamente. Seu idiota na frente de tantas pessoas. Se você olhar para mim assim, todos saberão que estou atrás de você. A estrada do guindaste olhou para ele. Claro que nem todo mundo pode adivinhar. Mas há uma grande diferença entre adivinhar e tendo confirmação. Qualquer maneira, é indigestão causada por comer muito ovo. Bronzeado por muito tempo, para você, como pode ser que você tenha dificuldade em digerir? Só porque você come demais. Poderia ser que ele percebeu a existência do céu. E sol, não. Não poderia ser, provavelmente, apenas parece que há algo incomum no meu corpo. É por isso que ele a deixou lutar. Se ele não pudesse ganhar, então ele escolheria uma derrota com uma razão clara. Se ela perdesse seu filho, ainda poderia manter sua honra. Mesmo se não conseguirmos matá-lo aqui. Ainda existem outras maneiras, uma vez que o proprietário concordou. Agora é só se curvar e colher os benefícios. Pensando nisso, ele olhou para o guindaste. Ana sentiu, levemente, avançando. Recebeu o consentimento dele. Ele se virou e olhou para Lula. Para ele, ferozmente, ele levantou as mãos em aviso. Tenha cuidado nessa partida. Vou usar veneno lá para você. Não pense que você vai deixar o anel vivo. Neste momento, suas mãos estavam em seus bolsos de manga. No palco, a atmosfera de batalha começou a ficar tensa. Olá, a multidão aplaudiu e aplaudiu o jovem. Na multidão, Juan Chu. Chu olhou preocupado para Lula Tude no ringue. O que você vai fazer? Não. Esta partida deve parar. O trem de Duang agarrou seu ombro para parar sua irmã. Por favor, acalme-se. Se eu sair correndo agora seria ridículo. Ela disse rapidamente. Mas você conhece a força do irmão mais velho Hulk. Se você falhar, você pode perder sua vida. Ele respondeu que não é que eu não sei o que. Claro que ela sabia, mas ainda, porque ela é uma lutadora. Então, não a insulte. Zhuang Chu congelou e lentamente olhou para a arena. Zhuang Tran explicou. Desde o momento em que ele pisou no chão, não havia mais um homem ou uma mulher. Foi simplesmente uma luta entre dois boxeadores. Não interfira. Os olhos de Pang Chu estavam colados em Lula. Então é isso que você quer dizer. Acima de Joan Hulk. De repente puxou sua mão em sua manga para recuperar a arma escondida. Então, tão rápido quanto um raio, ele soltou um dardo que voou em direção a Lula para ele. A espada em sua mão também começou a se mover. A arma escondida brilhou
com luz negra. Podia-se ver que tinha sido envenenado. Ela observou com atenção. Então, um clang tocou. A espada macia em sua mão tocou a ponta do dardo. Nocautear todos os dardos recebidos. Ou melhor, empurrá-lo de volta para a linha do guindaste. Ele abaixou seu centro de gravidade, como uma postura em pé. Então, use suas mãos para pegar diretamente essas armas escondidas. Depois que estava em sua mão. O guindaste levantou a cabeça e disse sim. Ainda há uma chance. Suas reações e julgamentos são rápidos. Mesmo que você não queira admitir, você é mais forte do que eu pensava. Talvez você pudesse me derrotar se você não fosse uma mulher. Culpe-se por não ter nascido homem. Lula Tua enrolou a boca, zombando dele. Isso não é importante. Isso é irrelevante. O importante aqui é... Ela levantou a mão e levantou a espada. Você é muito... Ela levantou sua espada fraco e apontou diretamente para ele. Quando ele terminou de falar, um dardo caiu no chão. Dong Hok desapareceu de repente no local. Ele agora estava correndo em direção a ela, quando ele estava a apenas 1 metro de distância dela. Ele, de repente, mudou de direção. Bateu o pé no chão e pulou para o lado. Então, solte algo. Alguém apertou os olhos tentando ver e perguntou: que é isso? Havia claramente um barulho agudo, mas não consegui ver nada. O guindaste continuou a se mover ao redor do par de neve. De repente, ela viu algo, como uma agulha afiada, atirando em sua direção. Imediatamente ela balançou sua espada, criando um escudo de espada que bloqueou todo o seu corpo. Por causa desse impacto, aquelas agulhas disparadas no suporte de observação. Eles caíram no chão. Alguém descobriu rapidamente que é acupuntura com agulha, Desenhado Chuchu orgulhosamente olhou para baixo peso esta agulha. Olá, Lulatuit, continuamente, balançou sua espada. E cortado com aqueles pequenos armas escondidas. Faíscas de impacto aparecendo continuamente na espada. Longo falcão, desprezado, arco arrogante. Ela não conseguia parar. Ela teve que balançar constantemente sua espada, para impedi-los de esfaqueá-la. Aproveitando a oportunidade, o guindaste saltou. Ele levantou a mão e nomeado na direção em que ela estava. Daquela mão, um raio de luz brilhou. Então, houve um som sibilante. O som era diferente de antes. Voou direto e rápido, mas Lula, para isso, não poderia liberar as mãos para lidar com isso. A agulha enfiou direto em seu ombro esquerdo. Duang Trans franziu a testa. As sobrancelhas de Komin não relaxaram nada. Ansiedade do trato urinário. É tão perigoso que está nesta agulha. Lulatuit
Cambaleou a agulha, não disparou mais para frente. Ela e puxou para baixo a coisa esfaqueadora em seu ombro. A ponta da agulha era preta. Ela imediatamente franziu a testa envenenada. Dwang Hock sorriu maldosamente e disse: "Quando o veneno se espalha, seu braço esquerdo não será capaz de se mover." Entre as incontáveis armas escondidas, voando, se restasse apenas um, a partida acabaria. Então, você deveria ter entendido o quão assustadora a família Tong. Foi quando eu ainda tinha a gentileza de falar com você. Lula para ele, através dessa agulha venenosa no chão. Enquanto ele ainda estava se gabando, o verdadeiro poder da família Tong, apenas revelado quando veneno e armas escondidas combinadas. Aquele que fica mais desfavorecido ao longo do tempo. Como você admite a derrota e desce? Se você me pedir perdão agora, vou poupar sua vida. Lula aos seus braços treme, do que ela falou com um rosto inexpressivo. Você está envenenado. Isso mesmo. Você não está no ponto em você não está ciente da condição do seu corpo. Você é o estúpido o que você acha. Você pode ficar firme até que o veneno se espalhe. Realmente, tendo terminado de falar naquele momento, ela correu direto para o caminho do guindaste. Ele sorriu e disse: "Sim, você deve atacar Front Silo. Essa será a única maneira de você ganhar. Mas você acha que eu não levei isso em consideração?" Tendo dito que ele acenou com a mão com muita força. Um coágulo de névoa borrifado de sua manga. Desenhado para mastigar, despedaçado, sem alma. Isso é um estratagema. Usar areia venenosa para bloquear sua visão. E prolongar o tempo, quanto mais durar. O veneno se espalhará por todo o seu corpo. Lula Tua foi cercado por fumaça tóxica e areia. Ela levantou a manga para cobrir o nariz. Você não pode usar seus olhos para ver. Então você fechará os olhos e sentirá que não vou recuar. Na mente dela, a imagem de seu pai brandindo uma espada apareceu. E então, as flores de Damasco floresceram. Suas próprias flores de Damasco floresceram. Dezenas de milhares de pétalas de flores varreu a areia para longe dela. Longhawk não pôde deixar de olhar em choque. Com um pó venenoso vindo em sua direção. Minha visão. Recuando, ele rapidamente pulou alto. Guindaste acenou com o braço para afastar a poeira e olhou para baixo. Mas no campo, tudo estava completamente coberto. Ele tentou olhar em todos os lugares onde é isso, onde ela está, naquele curto momento onde ela foi. De repente, uma luz rosa familiar brilhou. No centro daquela nuvem de areia tóxica, uma figura apareceu junto com pétalas de flores voando entre a nuvem de poeira. Seus olhos se arregalaram, como se estivessem prestes a rachar. Desde quando ela está abaixo de mim? Como ela poderia estar no meio de um único assassino de almas?
no centro da poeira. Lula, tweet, ficou lá, segurando uma espada com pétalas de flor de damasco voando. Ela soltou